Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. O nosso tema de hoje é os sãos não têm necessidade de médico. E ele está no Mateus, também no Marcos e no Lucas. E como sempre, né, por enquanto a gente está estudando e se aprofundando na versão do Mateus. Em breve a gente vai entrar nos demais. Então antes da gente se aprofundar aí no estudo, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai e ao Mestre Jesus que possa estar presente junto de nós, nos orientando os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que através desse estudo nós também possamos orientar os nossos comportamentos, as nossas ações, a fim de que realmente possamos nos transformar e transformados possamos ajudar a transformar os ambientes por onde circulamos. Que assim seja, Pai. Vamos lá, um pouco de contexto, então, para a gente se aprofundar. Para que a gente entenda essa parte onde a gente vai ler hoje, vai estudar hoje, tem a ver com o chamamento de Jesus aos pecadores. A passagem anterior é o chamamento de Mateus, a gente vai entender o porquê, e depois ele vai falar acerca de Jesus. Antes do chamamento de Mateus, ele faz a cura de um paralítico, né? E depois ele passa pela aquela coletoria de impostos e chama Mateus, que era um coletor de impostos. E ele vem e logo em seguida ele chama Jesus para cear lá na casa dele. E aí é onde a gente vai parar e se aprofundar hoje. Então a gente vai ler a perícope, que na tradução do Haroldo Dutra Dias está como refeição com publicanos e pecadores, na casa de Mateus. Tá? Então ele diz o seguinte: e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa, em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar os justos, mas pecadores. Então aqui Jesus já dá o tom da fala dele, e a gente vai entender um pouco mais desse contexto, né, dessas palavras, dessas frases, que como a gente já vem vendo nos demais estudos, nos estudos anteriores, a gente percebe que Jesus evoca muito dos textos do Velho Testamento, das falas anteriores, justamente para impactar esses fariseus, esse pessoal da época, que os entendedores da lei, para que pudesse ele ressignificar através da sua mensagem de amor aí. Então, um pouco desse contexto para a gente entender. Quem são os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos que, pela sua profissão, exercida com rapinagem, né, eram votados ao desprezo público. Então, eles eram muito desprezados. Mateus, inclusive, era um publicano e ele era um cobrador de impostos. Inclusive, Pedro, João, e principalmente o Pedro, já no início, Pedro e Tiago ficaram bastante decepcionados com Jesus quando ele chamou o Mateus. E depois a gente vai vendo o porquê, né? Justamente porque ele precisava de vários personagens daquela época e depois para desdobrar isso, e Mateus foi um dos principais interlocutores do evangelho para o judaísmo da época, assim como depois Paulo avançou com os gentios. Os pecadores, quem eram esses pecadores ou por que usavam esses termos, né? Os homens cujos costumes pessoais ou cuja profissão mal afamada, como os cobradores de impostos também, os tornavam impuros e indignos de convivência. Eram, sobretudo, suspeitos por não observarem muitas leis referentes à alimentação, como lavar as mãos, por exemplo, e de onde surgiam problemas de comensalidade, que era
dessa relação entre eles mesmo, né? E principalmente essas leis que estavam na Torá e todas as regras estabelecidas não eram cumpridas por ele, principalmente no Deuteronômio, que é o livro da lei, que é o livro que descrevia todas essas leis no Velho Testamento. Os fariseus, quem eram os fariseus? Marcos diz, os escribas dos fariseus, e o Lucas escreve assim, os fariseus e seus escribas. Provavelmente eles eram os mesmos que tinham presenciado o milagre da cura do paralítico, que eu falei para vocês antes do chamamento de Mateus. Que eles viram isso e Jesus fala lá nessa cura que ele veio para tirar os pecados e fez ele se levantar daquele estado de paralisia que ele estava e todos eles ficaram absortos, né? Então, tendo sido rotundamente derrotados ante as vistas do povo, que na época eles estavam desacreditados do que Jesus faria, e ele fez e provou para ele, e que agora esperavam a oportunidade de acusar Jesus de algum erro. Então, eles iam atrás do Jesus para tentar acusar ele de algum problema, de algum erro que ele cometesse contra a lei. Então, não se pode imaginar que tivessem sido convidados oficialmente, no caso, para este jantar, na casa, ou para essa refeição na casa de Mateus, mas provavelmente eles ficaram de fora, né, descontentes e de mau humor. Então, receosos de enfrentar diretamente Jesus, eles se dirigiram aos apóstolos, como está ali nos discípulos, né, que depois viraram os apóstolos, e para poder questionar, né, o comportamento de Jesus comendo com esses pecadores. Então, talvez aqui, segundo Champlin, que é um interpretador, talvez os fariseus e seus escribas quisessem dissuadir os discípulos, mostrando-lhes que Jesus estava tendo uma conduta escandalosa e tentar aí, de alguma forma, difamar, como eles fizeram até o processo da crucificação, né? Ainda sobre esse contexto dos fariseus, nessa literatura judaica, essas autoridades religiosas achavam que estar em companhia de pessoas como eles era o mesmo que cometer pecados, e isso era muito ruim perante a sociedade. E na Mishnah, ou Mishnah, né, que é uma prática oral que se transformou em livro, isso em hebraico quer dizer repetição ou instrução, ele ensinava a hospitalidade sempre, assim como todo o Velho Testamento, né? Então, na Torá diz o seguinte, que tua casa esteja escancarada aqui, e que os pobres sejam membros da tua família. Entretanto, não encorajavam essa atitude para com os que eles chamavam de pecadores, aos quais eles acusavam diretamente. Então, diz lá numa passagem do Abbot dentro do Mishnah, conserva-te distante de um mau vizinho e não te associe com os ímpios. No caso ali, eles eram esses pecadores que estavam com Jesus. Até mesmo muito depois, Pedro continuava aderindo a esse conceito farisaico do exclusivismo, tendo se separado dos irmãos gentios, que está lá em Gálatas, e de outra feita foi alvo de críticas por ter comido com eles. Depois, mais à frente, em Atos, depois ele já mudado e transformado aí pelo Evangelho. Então, dá para a gente entender o quão isso era forte. É importante essa contextualização para a gente entender o quão pesado era, para aquela época, a presença de Jesus perante aqueles irmãos ali. A presença dele nessas refeições. No Novo Testamento, a gente tem vários registros aí de ocasiões onde que o Jesus estava como hóspede em refeições na casa das pessoas, principalmente de Pedro, que era onde ele ficava mais tempo. Então, nessa ocasião, na casa de Mateus, ele estava fazendo uma refeição nos mesmos padrões da cultura daquela época, que os hebreus, os judeus, estavam incorporando dessa cultura greco-romana, que ficavam eles reclinados, era uma espécie de divã, não existia naquele contexto mesa, como a gente vê assim com cadeiras, é uma mesa baixa, naquele estilo oriental, e eles ficavam reclinados com o braço assim e comendo com a mão no centro e conversando entre eles muito próximos, né? E esse era um costume muito forte da época.
que permitia... E aí, nesse contexto, e por isso que esse pessoal estava lá bisbilhotando, eles ficavam olhando as conversas das pessoas pelas janelas, né? Foi isso que permitiu ali essa dúvida e esse olhar mais julgador para o Cristo enquanto eles comiam com os publicanos, ele comia com os publicanos e os pecadores. Então dá para entender como é que funcionava. É como se tivesse a casa na beira de uma calçada, as pessoas olhando e eles tentando julgar ali o que estava acontecendo lá dentro. Após esse processo aí de esse caminho, essa jornada que Jesus fez da cura, do chamamento de Mateus e depois veio para essa refeição. E especificamente esse tipo de confraternização à mesa, ela implicava numa relação mais íntima entre aqueles que estavam compartilhando essa refeição, tá? E os fariseus, que eram particularmente escrupulosos, como fala aqui o Kinner, né, acerca de suas regras especiais, ou seja, ser escrupuloso é justamente seguir essa regra à risca, né, essas de alimentação, e não gostavam de comer em companhia desses menos escrupulosos, como a gente viu antes, sobretudo gente como os publicanos e pecadores. Então, de certa forma, Jesus, sendo um sábio, ele deveria compartilhar dessas convicções aí. E aí é bem importante a gente entender que as regras estabelecidas no Velho Testamento e desde as regras que estavam em cada uma das formas de agir no contexto social e religioso, né, era uma coisa só, não existia as leis da justiça e as leis de higiene. Tudo isso era vinculado a um contexto religioso, né? Então, as Escrituras era a principal fonte. E os Salmos, como essa era uma das fontes dessa lei, né? E aqui, o Klinner referencia o Salmo 1, que é uma das fontes desse momento de julgamento aí, desse contexto de refeição que o Jesus estava fazendo com os pecadores. E aqui eu trago esse salmo para a gente entender o que estava orientando a mente deles naquele momento de julgamento, tá? Então, o Salmo 1 fala sobre os dois caminhos, está aqui na Bíblia de Jerusalém. Ele diz assim: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, que é o Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido e suas leis nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, eu faço questão de ler para vocês entenderem e se aclimatarem nesse ambiente mental que tanto Jesus quanto esses julgadores do comportamento de Jesus viviam. Só que eles faziam uma interpretação mais rígida, né, do que está escrito aqui, com toda a sua simbologia, enfim, com toda essa evocação da lei, né, que vem por meio de uma relação direta com Deus, né, que é o que os salmos tentam descrever. Então, ali para eles era um crime hediondo que Jesus estava fazendo. E o termo utilizado, a frase, né, os sãos não precisam de médicos, era um provérbio bem conhecido da época. E aí aqui eu destaco a importância da gente entender o Velho Testamento, porque sem entender o Velho Testamento, como a gente já vem vendo nos estudos, a gente não consegue entender muito das falas de Jesus, né? E Jesus, o que ele utilizava, assim como todos os judeus da época? Né? Utilizavam a lei que estava no Velho Testamento e ele veio para ressignificar. Então, sem olhar para esse provérbio aí, né, a gente não consegue entender o quanto ele foi no ponto, porque todos ali entenderam o sentido dessa frase, que tem até um toque de ironia, né? Então, seriam as pessoas justas, ou, no dizer de alguns intérpretes, os que se consideram justos, como os fariseus.
Então ele dá uma cutucada ali nos fariseus que estavam tentando dizer para ele, olha, tu está fazendo coisa errada. Então, esses indivíduos que precisam de médico para a alma, mas não reconhecem o fato, né? Pelo menos o médico não trataria, o médico do corpo não trataria essas pessoas. E quem é esse médico da alma? É o Jesus. Então, é nesse contexto aí que ele se apresenta, começa a se apresentar como médico das almas, né? Então, aqui, olhando para essa perspectiva dos doentes, com essa visão do Champlin, dessa interpretação dele, ele fala o seguinte: as pessoas, os publicanos e os pecadores, no caso, são de diversos tipos. Na definição bíblica, abrange a raça humana inteira. Então, tudo que a Bíblia está comunicando ali, está se utilizando de um contexto da época, na judaica, mas ela se expande para um significado da vida como um todo e para o mundo, porque ela é atemporal mesmo. Então, a ideia é de que o médico vai onde seus serviços é necessário, onde é acolhido por aqueles que necessitam seus empréstimos. Jesus mostra que o seu serviço convinha, ou a seu serviço convinha que fosse realizado entre os párias. Os párias eram aqueles que estavam excluídos da sociedade, inclusive esses ricos, ou ditos pecadores, enfim, ou os fariseus. Aqui ele ensina as seguintes lições. Eu acho muito boa essa forma como ele elenca os itens que caracterizam Jesus nesse contexto. Que ele é o médico da alma, né? Então, todos esses membros da raça humana precisam do poder dele de curar. Os homens precisam reconhecer que eles precisam da cura da alma, e é ali onde ele começa a despertar isso. E que a pior doença é a daquele que se imagina são, quando na realidade ele está enfermo. Então, isso são aspectos bem importantes aqui que Jesus começa a elaborar nesse processo de trazer não só a ressignificação do que tinha nos ensinamentos do Velho Testamento, mas principalmente do que tem na alma de cada um, né? Outro termo que ele utiliza, ou texto que ele fala, outra frase, que é assim: ide, porém, e aprendei o que significa. Tá? Então, mais uma vez, ele evoca um texto do Velho Testamento, que na literatura judaica era uma frase bem comum, usada pelos rabinos, que queriam frisar algum preceito seu. Então, ele vem introduzindo algo, uma verdade ou um preceito que ele quer estabelecer. Então, Jesus empregou essa frase, que era bem conhecida, para encorajar os seus ouvintes a aprenderem algo do seu próprio livro e fonte informativa, ou seja, ressignificando e entendendo aquilo que eles já conheciam, que estava no livro da lei, mas que eles estavam olhando de uma forma diferente. Então, ele sugeriu que aqueles homens que se reputavam mestres na sua fé e como autoridades religiosas aprendessem os significados do que estava lá no livro de Oséias, no 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, interpretando para si mesmos, ao invés de porem tão facilmente a criticar os outros. E aqui eu trago o texto de Oséias, estava escrito errado, que quer dizer, chama-se conversão efêmera ao Senhor, para vocês entenderem o que estava por trás dessa frase de Jesus e da onde ele tira, né, esse texto. Então ele diz assim: vinde, retornemos ao Senhor, né? Yahvé é o Senhor, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver, no terceiro dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Corramos através do conhecer ao Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Por isso eu os feri por intermédio dos profetas. Matei-os pelas palavras de minha boca, e meu julgamento surgirá como a luz. Porque é amor que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tá? Amor também é interpretado por misericórdia,
que é o que foi na tradução inicial, como eu falei para vocês, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Holocaustos é o equivalente a sacrifícios. Os holocaustos eram aqueles sacrifícios ou oferendas que eram feitas para Deus, geralmente eram animais, os cabritos, as pombas, os pássaros, para queimar eles em relação a algum pecado. Então, ele fez algum pecado, cometeu algum erro, eles faziam holocaustos ou oferendas. Então, o que Jesus vem trazer, ele evoca novamente algo que está no Velho Testamento, que está nesse texto do profeta Oséias, e ele recupera isso no momento em que ele está sendo julgado. E ele diz: eu não quero ficar pontuando os problemas de cada um. Eu quero trazer a misericórdia do Pai e não quero que isso seja por meio de sacrifícios. E aí olha o quão importante a gente se aprofundar nessa forma deles pensarem da época, né? Então, a frase misericórdia eu quero e não sacrifício era uma prática rigorística, como eu expliquei para vocês, exterior da lei, né? Então, Deus prefere os sentimentos íntimos, como está lá na nota da Bíblia de Jerusalém, do coração sincero e compassivo. Eis um tema frequente dos profetas. Tá? Aqui em Amós também tem bastante, ele fala sobre isso também. Então, o que Jesus está evocando aqui? Há os sentimentos íntimos, a intenção, o coração, a sinceridade por trás daquele ato. E não mais aquela prática rigorosa da lei que diz, eu cometi um problema, então eu vou ali e terceirizo. Eu projeto num animal todos os meus pecados, a gente queima ele, pronto, posso voltar a pecar de novo. A oferenda, que era o sacrifício, né? Ou seja, a coisa sacrificada, como eu falei. Então, a serviço desse culto aí. Geralmente ela estava toda prescrita na Torá, então, como eu falei, era um serviço de animais, sacrifício de animais para manutenção desse culto prestado pelos sacerdotes. Isso na Gênese e em todo o Êxodo ali, no texto de Êxodo, isso mostra muito claramente, e em algum momento a gente vai trazer aqui para os estudos essas etapas que os sacerdotes adotavam porque era realmente uma máquina de fazer oferendas e aquilo era um mercado, né? Tanto que tem uma passagem que Jesus aparece derrubando todo um processo de venda de animais na porta do templo, justamente questionando e mostrando que aquilo não era o que Deus queria, né? Bom, então, saindo desse contexto, agora a gente vai para a interpretação que a gente sempre aí busca nas explicações do Emmanuel, para que a gente possa interpretar com um pouco mais de espiritualidade esse contexto que a gente viu da passagem ou do comportamento de Jesus e daquilo que ele trouxe de evocação do Velho Testamento, né? E o texto que a gente escolheu aqui chama-se Enfermos da Alma, como Emmanuel intitula. Tá? Ele está no livro Bênçãos de Paz, capítulo 29, psicografado pelo Chico, e ele pega exatamente essa frase aqui, na tradução da Bíblia de Jerusalém, que está lá no Mateus 9:12, um trechinho que diz: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É o mesmo trecho, né? E ele elabora o seguinte: aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E que não são os centros espíritas, né, fazendo isso. E todas as demais outras religiões que acolhem esses espíritos com problemas de alma. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral, quando aparecem. Vêm outros muitos, para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que se desfiguraram os sentimentos, tais como sejam.
E aqui eu quero colocar uma atenção muito clara numa palavra, porque o Emmanuel não utiliza a palavra em vão, tá? E a palavra excesso aqui e vinculada às atitudes respeitáveis, é o ponto central de toda a interpretação que ele vai fazer e dos traços que ele vai querer buscar em cada um de nós, para que a gente olhe e ressignifique, que é o que estavam nesses fariseus e e em todos esses que estavam de alguma forma querendo julgar o comportamento de Jesus, tá? Então a gente tem que olhar para essa questão e ele vai explorar essa palavra do excesso através da palavra extremista. Então ele diz assim: os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Então, muitas vezes a gente está mascarado por uma representatividade moral exterior e achando que está fazendo bem ou que é uma pessoa do bem, mas na verdade a gente está se excedendo, né? Isso não quer dizer que buscar ser correto não seja bom, mas ser extremista nesse processo e não olhar para aquilo que precisa ser melhorado, para as etapas que a alma precisa passar, é o mais significativo aqui na fala de Emmanuel. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. E essa invigilância leva, inclusive, à obsessão. Não é somente o fato de tu seres extremamente duro, né, ou extremamente rigorista, que pode, ou malvado, que vai te levar a esse contexto obsessivo, né? Até mesmo aqueles que procuram ser gentis, ou seja, se esquecer, né, esquecer, inclusive, de que gentileza é uma coisa, mas levar ao extremo, né, da subserviência, como o significado disso quer dizer, ou seja, se colocar abaixo para que seja sempre visto como alguém bom, isso também é ruim e pode nos levar aí a alguns problemas morais. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Então, vem carreado aí daquilo que a gente estava vendo antes ali mesmo, né? Essa superioridade que tem um pouco desse rigorismo da corrigenda, de que se achar superior aos demais. Os extremistas da independência, isso eu achei bastante interessante, tão ociosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Ou seja, tu acaba se dedicando muito mais a ti, esquecendo os demais, buscando na emancipação da tua alma e acaba não olhando para a necessidade do outro, né? E isso às vezes a gente pode confundir com essa independência, quando a gente busca demais essa independência. Os extremistas da poupança tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, o instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza, em que se lhes arrasa a alegria de viver. E aqui a gente pode estender a vários outros comportamentos, né? Na avareza e na poupança de muitos sentimentos de compartilhamento de tudo aquilo de bom que a gente tem, não só das coisas materiais. E há doenças do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, de uma forma geral, Emmanuel quer nos trazer aqui, e assim eu interpreto, e vou já colocando para que vocês vejam se faz sentido para vocês, é que ele de alguma forma quer nos mostrar que não é só aquele que está mancando ali na rua, aquele que está com uma dor de estômago, ou tem algum câncer, alguma situação mais grave de saúde, que é um doente, né? E muitas vezes aquela doença está exteriorizada pelas consequências naturais
daquele processo de doença, mas muitas vezes aqueles que estão aparentemente muito bem na vida, né, principalmente nessa vida material, nesse contexto social, são extremamente necessitados da alma, e nós, como, no mínimo, tentando seguir o Cristo, né, ou pelo menos olhar para essa perspectiva do Evangelho, a gente precisa, no mínimo, compreender, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muito extremismo, onde a gente, e essa palavra aqui é muito feliz, né? Porque se tem um momento da nossa humanidade em que a gente está ainda mais vivendo os extremos, é a atual. E aqui ele chama a atenção especificamente para isso. Todos nós somos irmãos e precisamos nos olhar como os irmãos e também como doentes da alma, né? E esses irmãos, assim como nós, né, exteriorizam as suas doenças da alma muitas vezes pelo seu comportamento rigorista, pelo seu comportamento às vezes extremamente gentil ou aparentemente de superioridade, ou às vezes extremamente independente, achando que não precisa de ninguém. Tu olha aquela pessoa e olha ela como uma referência e na verdade ela está sofrendo várias doenças da alma, ou ela está sofrendo bastante em silêncio e muitas vezes só a aparência está mostrando que ela parece estar bem, né? Mas ela não está. E a gente no Centro Espírita vê muito isso, assim como os católicos devem ver muito dentro das igrejas e todas as demais outras religiões, pessoas que gozam dessa aparência positiva ou bem, vamos dizer assim, bem estruturada, né? E que na verdade aí tem muitas coisas para serem trabalhadas interiormente. É essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Agora eu abro para que vocês possam compartilhar da interpretação de vocês aí também. Faz sentido para vocês o que o Emmanuel trouxe? Vitor, eu acho que o teu áudio está desligado. Deu agora? Agora sim. Deu. Eu tô pensando assim, porque para mim essa aula de hoje assim é uma coisa que está meio difícil para mim, entendeu? De entender, né? Eu estou Uma pergunta? tentando aqui, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, mas eu não estou conseguindo entender bem, assim, sabe, sobre a aula de hoje. Tá meio difícil para mim hoje essa parte aí, né? Qual exatamente? Quer fazer alguma pergunta específica? O que Eu que tu não ficou em sei, assim, eu dúvida? acho que todo o contexto da aula, né? Eu acho que eu vou ter que pegar essa aula de hoje e escutar de novo, Entendi. entendeu? Pegar a gravação lá e escutar de novo, com mais calma, assim, também. E também eu tô meio atrapalhado também, né? Que eu tô com muito serviço, que eu tive um tio que teve um infarto e ele tá ruim e eu tô cuidando dele, né? Uhum. E então tá meio dificultoso, assim, para mim entender as coisas, entendeu? Eu tô Entendi. meio. Foi uma semana, ele veio para casa sexta-feira passada e foi uma semana muito turbulenta, assim, para mim, sabe? De ter Uhum. que cuidar dele, que ele tá. Ele não tá, assim, vegetativo nem nada, mas tá precisando de muitos cuidados, entendeu? Sim, Então, bem dizer, eu tô fazendo as coisas tudo para ele. Então tá difícil para mim entender entendi. hoje, foi meio difícil para mim, né? Mas depois, Entender as quando coisas. quiser... Mas depois eu vou sentar direitinho, tranquilo, que eu fico com ele, né? Ele mora ali Uhum. embaixo. E aí agora, depois de tarde, por aí, eu vou sentar direitinho lá perto dele e vou escutar com mais calma, assim, sabe? Tá bem. Que a minha irmã tá com ele lá agora para mim poder vir ter a aula de hoje. E tu fica com aquela coisa, assim, sabe? Sim, sim. Mas eu vou escutar de novo para tentar entender bem. Mas como sempre é tudo muito bom, né? Até eu me sentei aqui
já fiquei mais calmo um pouco, né? Mais tranquilo. Que bom, que bom. E assim a gente vai indo a vida da gente, né? Vai indo para cá, para lá, e vai indo, tentando aprender, e é isso aí. Mas, como sempre, é muito bom. Me traz uma tranquilidade, assim, até. Que bom. Eu, Depois, se Já, ficares com alguma dúvida, pode mandar a dúvida pelo WhatsApp ali, ou que quando está assistindo isso. novamente, tá? Aham. eu queria falar também alguma coisa. Desliga o teu aí. Tem que Bota primeiro, no mudo o teu. mas tem que primeiro pedir a minha Pronto, opinião. agora Oi. deu. É que assim, ó, aquilo que o Vitor falou, a gente está bem fragilizado com tudo que aconteceu com o tio dele, né? E Uhum. a gente que está trabalhando com ele, e agora falou sobre quem precisa de médico é quem está doente, né? Não é exatamente essa palavra aí. Uhum. Mas o que que eu estava entendendo, que eu entendi assim, porque a gente está com várias coisas e não conseguimos prestar muito atenção como a gente sempre presta. Além dele estar com um problema de saúde, né, saúde física, ele também está na alma, entendeu? Porque até pode ser até por causa disso que levou ele a dar o problema de saúde física, sabe? Aquela pessoa que pensa negativo, que sempre está de mal com a vida, acha que a vida é ruim. Isso aí, aquelas coisas que a gente até aprendeu na aula mesmo de reciclagem, né, dos Isso, médicos. Sim, pesa pra E gente. tudo é vibração, tudo é o teu pensamento atrai as coisas. Não exatamente o jeito que eu estou falando, porque eu já entendi bem o que o Rogério estava explicando hoje, né? uhum. Mas assim, a gente está passando, exercitando uma prática disso na própria família, entendeu? Sim, Com a gente e com a gente mesmo, porque eu estou falando porque a gente está passando por isso. Eu acho até que vai ajudar até algumas pessoas que possam estar passando ou vai passar, né? sim. E isso aí é na prática mesmo, na vida real, não é só no estudo, é só escutar, que nem a gente está escutando com vocês agora. Uhum. E na prática, no dia a dia, tu tem que ter força, sabe? Muita força. Sim, Isso aí a gente está pedindo, conseguindo, e não é fácil. sim. Não é E é mesmo. uma, e é uma coisa assim que, como a Rosa está falando, ele é uma pessoa muito negativa, sabe? Muito negativa. Ele diz muitas coisas assim, então tu tem que estar sempre pedindo força, assim, sabe? Para aguentar aquilo ali tudo, né? Porque é muita coisa negativa que ele fala, né? E, e a gente está muito fragilizado, assim como a Rosa disse. Então tu tem que estar rezando, rezando, rezando perto dele 24 horas, né? E ele dizendo aquele monte de coisa, como ele diz, assim, né? Das coisas assim que até a gente fica muito triste com as coisas que ele diz, né? Sim, Então tá difícil, assim, pra gente se concentrar muito nas coisas, né? E eu Mas acho é que isso aí. Jesus, né, ele veio nesse contexto até, acho que, né, o Rogério já tinha, o Juliano já tinha comentado de Jesus vir, né, nesse contexto de Israel, né, ele estava, esse local que estava tão estruturado com leis, né, mais leis morais, como tu diz ali, né, do que leis jurídicas, né? Porque, de certa forma, nesse contexto religioso, né, do judaísmo, então as leis morais é que ditavam, de certa forma, essa lei, essas regras também de convivência e que acabam por ser uma lei jurídica, né? E a ter penalização também. E então, Jesus vem ali naquele contexto tão regrático, e aí é quase que a gente, assim, ó, trazer para nós hoje, né? Materializar uma regra, sabe? Tu materializar ela, tornar ela dura, tornar ela inflexível, né? Não deixar ela assim sutil, porque para cada ser humano, a regra vai
ser, né, explicada, vai ser orientada, vai ser executada diferente, né? E eu acho que falar de médico também, eu acho que vem a relação de que um remédio não é igual, né, para duas pessoas, né? Às vezes, a gente tem a mesma fórmula, né? Mas que com certeza ela vai ser entregue de forma diferente, né? A entrega. Então, quando tu materializa muito, quando tu, né, cria essa rigidez na regra, tu começa a ser extremista, tu começa a ser separatista, tu começa a trazer, né? Acho que todas aquelas ações ali que o Emmanuel traz, né? Acho que Juliano, tu fechou com o resumo perfeito do Emmanuel, né? Nessa contextualização do Novo Testamento, e aí, né, para o Vitor é interessante, né? O Evangelho nos requer um pouquinho, né? A gente olhar a Bíblia, né? A gente entender o nosso contexto, porque eu digo que ela é atemporal, né? Então, e essa conclusão que tu fez com o Manuel foi muito importante, porque ele, né, elencou ali as ações que geram essa regra endurecida, né? E Jesus veio para trazer sutileza através do amor dele, né? E atender a todos, porque a regra estava sendo separatista. A regra estava sendo para poucos. Então, para aqueles que tinham condições de lê-la, de entendê-la, de refleti-la, de estudá-la, de repeti-la, né? Que é o que o judaísmo prega ali, tu traz até uma parte, né, da lei que é repetir, repetir e repetir, né? E eles têm até um período que eles fazem isso, né? Então, só que não, isso não é para todos, né? Porque Jesus entendia os vários níveis, né, de nós como moral, espiritual, que reencarnamos aqui na Terra, né? Cada um no seu contexto, né? E Exato. é o que a gente traz para a nossa vida, entender de novo, né? Hoje, com tantas ideologias, com tantas religiões, mais ainda que se existia na época, a gente ser humilde, né? Amoroso, compreensivo, com que cada um entende, reflete, segue, né? Trazendo amor, né? Recebendo com amor também a ideia do outro, né? Sim. E essa ideia da misericórdia, que é justamente esse deslocamento dos extremos, que foi o ponto central ali da fala do Emmanuel, é justamente entender que Deus, por mais que eles, e Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos, nas leis morais, que é a última, que é a lei de amor, justiça e caridade, que engloba essa estrutura de misericórdia, é que se nós fôssemos depender só da justiça, ou se nós achássemos que a gente está aqui somente pela justiça, a gente não pararia de pé. Se a gente fosse olhar o nosso pretérito, seja mesmo muitas vezes dessa vida atual, ou de outras vidas que descambam agora em doenças do corpo e da alma, a gente não pararia de pé. E aí a gente tem a presença de familiares que estão nos cuidando, a gente tem a possibilidade de ter um plano de saúde, a gente tem a possibilidade de ter um irmão ou um sobrinho, né? Alguém que possa nos cuidar. Então, eu acho que se a gente esquecer tudo que a gente conversou aqui hoje e ficar um ponto central, é isso, a misericórdia divina. Mesmo diante de todos os nossos defeitos, mesmo diante de todos os nossos pecados, mesmo diante de todas as oportunidades de crescimento que a gente ainda não aproveitou, Deus está nos concedendo a misericórdia do bem em todos os nossos momentos de vida, né? Para atenuar um pouco mais a dor, em qual nível ela esteja. Eu acho que esse também é um dos pontos centrais desse tema de hoje e que Jesus mostra ali num contexto muito mais político e social
e que a gente pode aprofundar aqui para esse contexto mais dos lares individualmente, como o esposo aqui, o Vitor e a Rosa, numa situação ali mais delicada de saúde familiar. Então, eu acho que independente de qualquer julgamento e análise do que foi do histórico do tio dele ou da vida e das doenças de cada um de nós, né, ao invés de analisar esses pontos, é a gente olhar para o bem que Deus ainda permite se deslocar para cada um de nós, em cada um dos contextos ainda deficitários, né, de entendimento, mas que ainda esse bem ele aparece através de um amigo, através de um familiar, através de alguém que pode atenuar nossa dor por meio dessa misericórdia divina. Obrigado pelas tuas palavras. A gente está precisando. E uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, eu estava pensando, a respeito dessas oferendas que faziam, assim, que tu falou ali no passado que eles faziam para eu fazia um monte de coisa, então ia lá e matava uma coisa, matava um animal ou uma pessoa para me livrar daquele monte de coisa que eu fiz, né? Que eles faziam antigamente, diziam que era para os deuses e tal. E essas oferendas que é feito hoje, assim, que é colocado nos cruzeiros, assim, para atrapalhar a vida de alguém ou para matar alguém, não é a mesma coisa, assim, né, que essas do passado, né? Não, não, Vitor, isso são a palavra oferenda aqui, e o holocausto, como eu expliquei, naquele contexto bíblico e do povo hebreu, era justamente de transformar ou transmutar o nosso erro, o nosso pecado, e exteriorizar em um bicho que vai fazer, queimando aquilo, queima o teu erro. O que tu trouxe aqui, esse contexto que envolve magia, vamos chamar assim, vamos usar esse termo, hoje ele tem um outro contexto. Ele tem um outro contexto e tem um outro objetivo que não é esse do contexto bíblico. Então, é bem diferente. Lá tinha-se um objetivo de se relacionar com Deus através de uma oferenda. Aqui é um relacionamento que, assim, guardadas as proporções, né, as intenções podem até ser parecidas em algum momento, mas o significado é completamente diferente. Então, tu pode ter a intenção hoje de fazer uma oferenda para poder abrir caminho para algo que é bom para ti, equivalente a essa intenção que tinha lá um hebreu que queria queimar um pecado para que os seus caminhos se abrissem novamente na relação com Deus, entendeu? São contextos diferentes, né? Tem proporções diferentes, mas são ações que não têm o mesmo significado, entende? É isso que eu quero dizer. Então, são coisas diferentes, mas que, dependendo da intenção, aquela atitude, aquela manifestação exterior pode carregar algo parecido do que tinha a intenção de um hebreu ou de alguém agora aqui no presente. Mas são coisas diferentes e se a gente fosse se aprofundar, a gente entenderia que tem outras coisas envolvidas ali, né? Mas respondendo a pergunta, é bem diferente mesmo. Tá bom, obrigado. Nada. Juliano, vendo assim tudo que foi falado e que a Cleia também falou com muita propriedade ali também, o que mais me chamou é o teu fechamento, sabe? Sobre o excesso. E aí a gente acaba vendo como tem que, às vezes também o ser bom demais, né? Tu acaba cometendo ali o excesso e dando as consequências, como aqueles outros atos. Então, isso ali fechou assim como, sabe? Acho que tu teve muita luz ali para fechar com esse texto do Emmanuel, porque resume, acho que bem, toda essa situação colocada, né? E então, às vezes, os excessos é que causam tudo isso. Às vezes, acaba o coração sendo muito endurecido e acaba trazendo outras consequências. Foi muito bom hoje a palestra, foi muito
foi muito assim enriquecedora para o entendimento, né? E aí é aquilo também que o outro irmão falou, a gente tem que assistir novamente e botando na nossa biblioteca mental, né? Que eu digo sempre a ordem e poder tirar esse proveito para a vida da gente, que com certeza, como eles passam por essa situação, a gente também tem umas situações e que a gente é colocado em prova, e eu acho que é nisso aí que eu estava até comentando com a Aires, eu acho que isso é uma prova que a gente tem da onde que a gente pode levar esse conteúdo todo de misericórdia, né, a um irmão ou até a nós mesmos. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. E aí, até assim, Juliano, né? A Beth comentando me veio assim, e o Vitor, né? Dois exemplos que fecha também, né? O contexto de Jesus ir àqueles que não estão na regra, né? Os pecadores, né? Os publicanos, os fariseus. Então, a mensagem tua hoje para nós é não ficarmos entre os nossos somente, e sim, né? Não fugir daquele que não é do teu contexto, uma palavra, né? Ou uma escuta, né? Ou falar a regra, falar a mesma linguagem de Jesus, posso dizer no sentido se eu estou falando com uma outra pessoa que é uma de outra religião, podemos falar a mesma, né? Frase de forma sem ser ideológica, sem ser religiosa, na caridade, no amor, né? Podemos falar de moral, né? Sem estar vestindo, né? Uma religião, uma ideologia. Então, nesse momento de atender esse próximo, né? Esse parente ou conhecido que está dentro da sua doença moral, que, né? Resultou numa doença física, é o contexto da gente ir até ele, da gente estar com ele, né? Claro que a espiritualidade sabe aonde coloca, né? Tem capacidade, Vitor, que tem capacidade de ajudar, né? De ouvir, de dar amor simplesmente pela paz de estar ali, né? Pela ressignificação de estar ali acolhendo. Já é, né? A gente não precisa nem dizer muitas palavras, mas sim agir, né? Estar presente, estar ali fazendo algo até só de alcançar um copo d'água. Então, e isso são, né, como o André Luiz mostra no nosso lar, recebendo aquela oração da senhora lá, que era a única que tinha a oração dele, quanto ressignificou para ele, para depois, num processo lá mais tarde de despertar, né, esses momentos vivenciados, que hoje os olhos estão vendados, né, não enxerga, mas no futuro vai poder, né, ter aquela lembrança ali e poder fazer base para fazer as suas mudanças, né, morais, espirituais na evolução, né? Perfeito. Viu? Isso E é mesmo. verdade o que a Cléia está falando aí agora. Eu estou trabalhando bastante, porque é muito trabalho, né? Mas que eles estão junto comigo, trabalhando junto comigo, então também. Eu estou dando trabalho para eles também, né? E eles me atendem assim, de uma maneira assim, que é impressionante. A gente nunca Impressionante que está eles me sozinho. atendem. Até mesmo assim, sabe? Eu sinto eles que eles estão junto comigo, assim, me ajudando. Porque é difícil, sabe? Sim. E eles sabem também, né? Me ajudam muito, então fico perto de mim, me ajudando. De vez em quando me dão uma soprão no ouvido, assim. E eu agradeço muito a eles, né? Eu agradeço muito a eles. E aí vou tocar no barco, lá. Ela falou uma coisa que é bem certinha, né? Eu dou trabalho para eles, mas eles estão sempre me ajudando também. Então me dá força para mim mais ainda. É isso aí. Bom. Bom. E com amor, né? E a gente tá trabalhando bastante com amor com eles, que é o bom, porque ele sente isso, e a gente nota que, mesmo que a pessoa fique dura, né? Não sei se está aparecendo a minha voz. Tá, estamos te ouvindo Tá? perfeitamente. Uhum. Mesmo que a pessoa seja dura,
e não note. A gente está notando a evolução dele melhorando, mas ele mesmo não nota. Tão Principalmente um engraçado. monte de coisas Eu digo negativas que assim, ele fala, né? tio, olha só, você não virava na cama, você está virando sozinho. E ele, ai, minha filha, quase nada, Coisa negativa, sabe? tudo E negativo. daí tu tenta botar para ele aquela emoção assim que tá melhorando, que ele tá, sabe? Mas tu vê que ele tá melhorando fisicamente, mas a alma dele A alma que dele é não muito enxerga, doente. sabe? E que a gente tem que entender e saber como, que é um processo para ele também, né? Um processo muito lá seu, às vezes vem lá de outras vidas, aquele espírito que já é assim, né? E que está passando por isso, e que nós estamos ali, que não é nada por acaso, né? Que a gente está junto com ele, eu, o Vitor e a irmã dele, para mostrar para ele muitas coisas, assim, mas tomara que ele consiga enxergar, né? A gente pede muito que a gente reza com ele, a gente faz, a gente bota até uma no YouTube tem passes virtuais, né? Daí a gente meditação, a gente bota no quarto. Ele diz que ele não acredita, mas eu olho para ele e digo assim: mesmo que o senhor não esteja acreditando, o senhor está sendo ajudado espiritualmente. A espiritualidade está aqui, Deus está lhe ajudando, entende? Mesmo que ele não acredite, assim, eu sei que é mais difícil para quem não acredita, porque não se abre para receber, né? A gente sabe que isso aí funciona assim também. Mas eu acho que aos poucos e por merecimento, e Deus sempre dá oportunidade para nós, para ter alguma ajuda, para abrir a mente, para conseguir melhorar, né? E porque Ele quer a nossa evolução, então Ele está sempre te dando a oportunidade, está sempre te mostrando caminhos que uma hora vai instalar aquela pessoa para ela sair daquele up que ela está, entendeu? Eu acredito nisso, sim, eu entendo isso porque é no decorrer da vida, é na parte espiritual que a gente estuda hoje, a gente vê que é assim, e é no decorrer da vida, porque às vezes a gente passa por aquilo e a gente aprende na prática também, entendeu? Eu aprendi muitas coisas na prática e hoje em dia eu escuto na espiritualidade, nas aulas com vocês, nos livros, no evangelho, que tudo aquilo que eu digo, eu aprendi sozinha. Daí eu pensei, que legal, para mim mesmo, né? Feliz comigo mesmo que eu aprendi sem ter lido, sem ter. Eu aprendi na prática, aprendi que tinha que ser daquele jeito. Daí daqui a pouco eu leio, eu escuto, eu estudo, eu ouço de vocês, eu ouço na sociedade, eu ouço dos nossos amigos, assim, e daí eu vejo, que legal, aprendi, eu mesmo me dando toque, né? Muito Sim, bom isso. O amor é muito importante para mudar as pessoas também, né? A gente está fazendo isso tudo com amor com ele. com certeza. Obrigado pelo testemunho de vocês. Isso é bem importante. Eu agradeço também toda a aula de hoje, foi muito boa para nós, nos ajudou bastante também. Muito obrigada. Que bom. Tem mais, acho que o Paulo quer falar, né? E aí, meu amigo, Tudo meus bem, amigos, Paulo? meus irmãos, tudo. Olha, como no Antigo Testamento, oferendas e tudo mais, fica por isso mesmo, né? Assim, vou lá, faço uma oferenda, fica assim. Aí, isso falando assim, a grosso modo, mas o que mudou aí? Foi que aí Jesus veio e traz à tona a consciência. E aí a questão não parou mais. Não tem como. Não tem como subjugar a consciência, enganar a consciência, dizer para si mesmo, não, arruma vários caminhos, mas não adianta, a consciência é inflexível. Aí veio. E hoje se diz, mais modernamente, que desses sacrifícios, o sacrifício que mais agrada a Deus, embora não deixe de ser um sacrifício, é a transformação que a gente consegue fazer, aplicar a si mesmo. E assim, com o juízo, com o juízo da própria consciência. Ficou muito mais difícil hoje. É isso aí. Exatamente. Um abraço. Obrigado por compartilhar essa reflexão, Paulo. Acho que tu tocou num ponto central, né? É justamente isso. A relação com Deus é por meio da consciência, né? Tanto que tem uma das respostas dos espíritos ao Kardec perguntando onde é que está a lei divina, né? Está na consciência.
e que é essa relação que a gente tem. Jesus realmente faz evocar a todo momento, em todas as passagens, essa manifestação da centelha divina que há dentro de nós, que é a consciência, né? Que é da onde brota o manancial da misericórdia, que é onde brota o manancial do entendimento e da conciliação entre as pessoas. Se assim a gente se permitir, né, deixar ser movido por esse sentimento de paz e de transformação, que é um desafio para todos nós, né? E, Juliano, aí entra a nossa reforma íntima, né? Exatamente. É a partir disso aí que a gente vai mudando as posturas e vai mudando toda essa vibração ao redor. Exatamente. E por mais que a gente, isso não eu sempre falo isso, né? Repito uma frase do Emmanuel, que o evangelho não combina com ingenuidade. Ou seja, e toda a comunicação de Jesus, que a gente está falando aqui numa iluminação nossa, numa transformação por meio dessa consciência, mas o que a gente está fazendo é, por meio de um esforço muito grande, e principalmente em comunhão, é não ficar só olhando para os defeitos como algo estabelecido e estanque. É que eles existem, eles nos induzem a erros que podem ser transformados. Essa é a grande mudança, né, que a gente tem que ter de consciência para essa reforma íntima, né? Não ficar preso nesses pontos extremos, né? Mas sim nessa reforma que entende, errei. Então agora eu vou tomar consciência do erro e agora eu vou mudar. E esse processo mental vai gerando uma modificação de comportamento, de vibração, e aí vocês já aprenderam aí no curso, essa vibração vai alterando a tua constituição física, mental, e isso vai te transformando. Aí quando vier um momento de queda, é como se fosse tivesse uma mola e aí tu conseguisse ter um pouco mais de amortecimento para voltar com um pouco mais de resiliência, né? E com mais força. E é justamente isso. É no dia a dia. E é no entendimento das dificuldades, dos erros que a gente comete, que a gente se ilumina, que se transforma mesmo, né? Mas tem que ter essa persistência e esse entendimento de que a consciência não está para julgamento, mas está para transformação. E esse é o ponto central dessa passagem de hoje, além da misericórdia. Não é julgamento. Hoje o Rogério, na aula, colocou assim, subliminarmente essa questão aí que tu estás abordando. Que, dizendo ele, assim, nas palavras que eu entendo, não vai se tornar imediatamente um ser muito melhor, de uma maneira ou de outra. É preciso identificar, que eu compreendi ali, as suas sombras, tá? Elas, sangrar, chegando a esse extremo, mas sair curado delas. E não se dá a pretensão, para não se tornar. Agora, tu mesmo usaste a palavra radical ou fundamentalista, Fundamentalista. sabe? Não se tornar um fundamentalista. E aí é uma diferenciação bem grande. Mas é preciso, sim, as dores que eu digo, que eu chamo dores viscerais, que é para poder, então, chegar lá. Tem que ir lá no fundo, para se autorresgatar. Porque essas coisas ficam muito bem escondidinhas, né? Até porque volta e meia elas vêm do inconsciente e a gente não percebe. E o consciente, que eu digo que ele é burro, ele não analisa essas coisas, ele intempestivamente ele joga para fora porque ele quer se livrar daquilo. E aí a gente às vezes põe o pé pelas mãos. E quando isso é por quê? Porque lá no íntimo, mais profundo, estão ainda as verdadeiras curas que a gente precisa fazer, mas não instiga elas.
Ah, aí sim, aí vem. E essa é a oferenda maior que nós podemos dar a nós mesmos, né? Somos deuses. É uma, quando ouço alguém falar, eu mesmo digo, somos deuses, eu fico até encabulado. Meu Deus. Mas foi Jesus que E, disse, né? Foi Jesus que disse, é, né? isso, Podeis dois fazer deuses. mais do que eu, ele disse. Mas depende da alavanca da vontade, né, Paulo? Mas existe É, a alavanca da vontade, eu acho que tu trouxe um elemento super importante e que muitas vezes essa alavanca da vontade ela acaba se esmorecendo um pouco e por isso essa comunhão aqui nos favorece bastante as alavancas individuais, né? Porque a gente se alimenta dessa troca e nos fortalece nessa tentativa de buscar a maior força possível que a gente tem interna para fazer isso no dia a dia, na experiência, na lapidação aí das mudanças, porque é através do outro que a gente se transforma também, né? Não somente, mas também. Eu acho que tu trouxe um ponto muito importante. A vontade é fundamental, inclusive a vontade de querer trocar com o outro e de comungar com o outro para que a gente possa se renovar em forças, né? Porque sozinho a gente não se renova em forças, a gente tem que buscar ajuda constantemente. Isso é um sinal de força e de fortaleza sempre, né? E eu queria, como a gente está chegando mais próximo do fim aqui, além de agradecer vocês, eu queria hoje, muito especialmente, convidar vocês aqui para fazer uma prece para o Vitor e para a Rosa, né? Mas também para todos nós, porque a gente sabe e que nessa oração eu vou pedir para que vocês pensem em todas as dificuldades ou pessoas que também estejam passando por problemas que não necessariamente iguais aos da Rosa e do Vitor, mas que a gente peça aqui agora, ao encerrar esse momento, mas pedindo essa misericórdia divina, que ela se estabeleça nas nossas vidas, que ela se sedimente principalmente na nossa busca interior de mudança aí, e dessa forma conseguir ajudar os demais. Então, eu vou pedir para que a gente possa se concentrar e rogando ao nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, rogamos também a tua assistência, Mestre Jesus, por meio principalmente das equipes da Casa de João Pedro que nos assistem mais diretamente, e que a todos eles nós rogamos pela tua misericórdia, rogamos pelo teu amor, para que possa chegar a cada um dos nossos corações aqui presentes, a cada um dos lares de todos que estão aqui presentes, e que essa misericórdia se manifeste no entendimento, na compreensão, na conciliação, na vontade de querer se transformar e buscar o bem incessantemente. Rogamos, Pai, a tua assistência por meio dos nossos anjos protetores, para que, diante das dificuldades que nós mesmos geramos, possamos nos reconduzir nesse teu caminho de transformação e de mudança constante para o bem. Ajude-nos, Pai. Pegue nas nossas mãos, acolha os nossos corações e as nossas mentes, a fim de que não caiamos nos extremos da injustiça, da maldade que ainda existe dentro de nós. Ainda existe e ainda pulsa muito fortemente. E somente com a tua assistência, com o teu apoio e com a manifestação da tua misericórdia e do teu amor em cada um de nós, poderemos nos transformar. Que assim seja, Pai. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Que assim Muito seja. obrigada por tudo. Uau. Gratidão. Que assim seja. Muito obrigada. Foram momentos maravilhosos. Gratidão. Obrigado, gente. Um ótimo final de Muito semana. obrigada por hoje. Muito obrigado por hoje. Mais uma vez, né? Possamos estar aqui novamente daqui a
a 2 semanas novamente. Obrigado por essa oração também, que sempre é maravilhoso. Agradecemos ao Pai. É. A Beth deixou um Tá? abraço para vocês aí. Um A Beth deixou um abração. abraço, que ela teve que atender a mãe dela. Um abração para Abraço. todos. Boa Abração. semana. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, gente. Obrigado pela Gratidão. presença. Fiquem com Tá. Deus. Um beijo. Beijo no coração.